Bom dia, galerinha do sexto ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Preparados para a nossa aula? No mês de fevereiro, a gente vai estar estudando os principais conceitos da disciplina de História. Para isso, a professora preparou alguns slides para a gente aprender um pouquinho esses principais conceitos. Vamos lá? Bom, história, não é? Primeiro, a gente vai ver um pouquinho sobre a história. O que é história? História, ela é uma ciência, é uma área de conhecimento que ela vai estudar o processo de mudanças que ocorreu na sociedade. Ela vai estudar somente mudanças? Não, porque na sociedade, na vida do homem, não existe somente mudanças. Ela também investiga as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou, então mudou pouco. A história ela vai permitir perceber o modo como a vida das pessoas, como elas eram no tempo antigo. Então, analisando o tempo antigo, o tempo passado, nós podemos ver o que mudou e o que permaneceu. Então, ela estabelece uma relação entre o passado e o tempo atual para estar podendo compreender a sociedade. Então, a gente pode dizer que história, ela é um estudo dos seres humanos. A história, ela vai estudar as ações do homem no tempo. Vai estudar o passado para poder compreender o presente e, quem sabe, poder estar aí mudando o futuro, né? Para poder situar, certo? Esses acontecimentos, o historiador, ele precisa, né, estar situando aí esses acontecimentos das ações do homem no tempo, né? Para isso, o homem ele se organiza através do tempo. Nós utilizamos vários instrumentos de medir, de medição de tempo, não é? Nós, por exemplo, hoje utilizamos calendário e relógio, não é? Relógio, hoje a gente tem relógio no celular, nós temos relógio de pulso, mas os primeiros medidores de tempo, não é? O homem utilizava mais que a natureza. Por exemplo, tinha um relógio do sol, onde eles localizavam-se no tempo de acordo com o sistema de rotação do Sol, certo? E né, foram utilizados vários instrumentos, e a gente utiliza hoje vários instrumentos. Para estar situando né, os acontecimentos do tempo, nós utilizamos muito o calendário, certo? E o que é o calendário? É um modo de dividir e contar tempo. Existe somente um tipo de calendário? Não, né? Cada sociedade ela vai ter os seus costumes e vai ter diversos calendários, certo? De acordo com a cultura de cada povo. Os principais que a gente vai estar vendo e conhecendo hoje é o calendário muçulmano, o calendário cristão e o calendário judaico. Desses aqui, qual é que nós utilizamos? Nós utilizamos o calendário cristão, onde estamos no ano 2021 e o ano 1, né, a contagem do tempo, o ano 1, o acontecimento que marca essa contagem, o início dessa contagem, é o nascimento de Jesus Cristo. Então, o ano que Jesus Cristo nasceu, iniciou ali, foi contado a partir daquele momento o ano 1 e hoje nós estamos no ano 2021. O calendário muçulmano ele já começa a contar, né? No nosso calendário estava o ano 622, certo? Depois de Cristo. Então, eles estão aí, nós estamos no ano 2021, eles estão aí no ano 2021, eu diminuo 622, eles já vão estar aí em um ano onde tem 622 anos a menos que o nosso. E o calendário judaico, né? São calendários que são de acordo com acontecimentos religiosos, por exemplo, o calendário judaico, eles contam o tempo a partir do ano
3.760 antes de Cristo. Então, eles já vão estar lá no ano mais de 5.760, certo? Porque eles iniciam a contagem do tempo a partir da origem do homem, né? De quando surgiu o homem, certo? Então, vejam que tem aí diversos calendários. O calendário cristão é mais usado, divide o tempo em dia, mês, ano, década, séculos, que vai ter 100 anos, e milênio, que vai ter 1000 anos, certo? Por exemplo, século, nós estamos no ano 2021. Em que século? No século 21, certo? Milênio, como são 1000 anos, a gente está em 2021, então tem um milênio, a gente está no segundo milênio, certo? O século eu vou estar aqui explicando a vocês na atividade como é que calcula. O nosso calendário, o calendário cristão, né, ele marca eventos anteriores ao nascimento de Cristo. Quando vocês verem um ano que tiver a sigla AC, é porque aquele evento, aquele acontecimento ocorreu antes do nascimento de Cristo. Para ordenar os fatos, certo? A gente utiliza uma linha do tempo, que ela pode ser construída em unidade de tempo como anos, décadas, séculos, né? É uma linha mesmo. Eu pego uma linha e organizo acontecimentos. Eu vou estar aqui mostrando para vocês também na atividade como é que a gente faz aí uma linha do tempo, certo? Bom, existem aí, né, o calendário mais utilizado, como eu já disse, é o calendário cristão, certo? E os seres humanos, eles utilizam muito, né, o tempo cronológico. O que é isso? Esse tempo cronológico é aquele tempo onde a gente costuma situar acontecimentos, né, de acordo, utilizando o tempo, né? E esse tempo ele pode ser em ano, ele pode ser em década, ele pode ser em milênio. E nós utilizamos muito esse tempo histórico. Quer dizer que só é utilizado o tempo histórico? Não, né? A gente não utiliza somente esse tempo histórico. Tem sociedades, né, que utilizam, por exemplo, o tempo da natureza, certo? Utiliza-se muito o tempo da natureza. Por exemplo, tem grupos indígenas que eles se vivem em um tempo bem diferente do nosso. Eles não situam através do tempo histórico, eles se situam no tempo através do tempo da natureza, de acordo com as cheias do rio, tempo de colheita. Então, é um tempo bem diferente do que a gente utiliza, certo? Eles utilizam mais acontecimentos naturais. Muitos historiadores, certo, para organizar os acontecimentos da história, dividiu a história em 5 grandes períodos. Essa é uma divisão criada por historiadores da Europa, mas é comum se utilizar essa divisão. Que divisão é essa? É uma divisão em 5 grandes períodos, chamada de pré-história, Idade Antiga, que é o período que vocês irão estudar no 6º ano, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Dessas 5, o período histórico que nós estamos é a Idade Contemporânea, né? Que iniciou no ano de 1789 e vem até os dias atuais. E vejam que cada período ela tem aí, certo? Importantes acontecimentos que marcam o seu início e o seu final, tá bom? Bom, vamos praticar. Vocês têm aqui a imagem da atividade de hoje. Eu coloquei assim, atividade de História 1. Para isso, vocês vão estar encontrando as respostas. Vocês podem utilizar o livro didático de vocês, podem e devem, da página 12 até a página 25, certo? Deixa eu procurar pegar aqui. Deixa eu ver.
Deixa eu estar explicando aqui para vocês, certo? A atividade. Vamos lá. Então, vejam. A primeira questão, vocês têm aqui a imagem e vocês vão analisar a imagem naqueles conceitos de mudança, de permanência. Vocês vão responder aqui essa primeira questão. Que esse item 1 lê, esse item é verdadeiro ou falso? Esse item aqui 2, está certo ou está errado? E esse item 3, está certo ou está errado? Daí vocês leem e respondem aqui, ó. Apenas um está correto, apenas um e 2, apenas um e 3, ou todas estão corretas, certo? A segunda questão é sobre calendário, que tem no livro de vocês aí, falando o que é calendário, as datas, que inclusive tem nos slides que eu vou estar postando para vocês, né? Aqui também sobre o calendário, só que o nosso calendário, o calendário cristão, qual é o evento utilizado para dar início à contagem do tempo que a gente viu, que é o nascimento de... Como é que a gente registra os fatos ocorridos antes de Cristo? Ó, qual é a siglazinha que a gente utiliza? A, C, depois de Cristo, D, C. Né? A que século pertence o ano que nós estamos? Nós estamos em qual ano? E esse ano pertence a que século? Como é que eu faço para saber qual século é que pertence o ano? Queria botar aquela caixinha de texto, né? Texto aqui. Por exemplo, aqui o ano 2016. Como é que eu faço para estar aí calculando, né? Tem lá, ó, 2016, certo? Vou voltar lá.